Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se de Jesus e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quando a gente olha a hipocrisia que está muitas vezes no coração de cada um de nós, refletindo naquilo que nós fazemos, falamos e perguntamos, nós temos o exemplo dos hipócritas, que são os mestres da lei, que são, na verdade, os sumos sacerdotes, né? E os anciãos do povo do evangelho de hoje. Não, eles querem saber de onde provém a autoridade de Jesus. E não estão se referindo aqui à autoridade humana, porque Jesus não tinha autoridade nenhuma, entre aspas falando, ele não era chefe de ninguém, não. Ele tinha seu grupo de discípulos, era um humilde carpinteiro, mas ele tinha autoridade moral. Ele tinha autoridade sobre os espíritos malignos. Ele tinha autoridade sobre as doenças e as enfermidades. Ele tinha autoridade da vida, que é a autoridade mais necessária. Porque há pessoas que têm cargos de autoridade, mas não têm autoridade da vida. Não têm autoridade moral, não têm autoridade do exemplo. Que nós não caiamos nessa mentalidade perniciosa. Não basta ser pai, tem que ter autoridade moral de pai. Não basta ser mãe, tem que ter autoridade moral de mãe. E autoridade moral não se confunde com autoritarismo. Porque nas sociedades autoritárias são assim. Eles mantêm as pessoas sob o controle, no cabresto, na força, na violência. E essa autoridade mundana, que se reveste de autoritarismo, muitas vezes entram também em nossas casas e famílias. Quando o pai quer manter seus filhos à base do chicote, à base da gritaria, do grito, eu que mando nessa casa. Quem manda nunca precisa dizer que manda. A sua presença já diz quem manda. O seu exemplo já diz quem manda. Mas quem manda não é quem manda ordenando, é quem manda fazendo. Jesus não mandou os seus discípulos lavarem os pés, ele foi lá e lavou. Jesus não mandou seus discípulos curarem os doentes, ele foi lá e curou, ele o fez. Então, essa é a autoridade de Jesus. A autoridade do exemplo, da vida, da prática. A autoridade de quem é revestido do amor de Deus. E esses que eram chefes, eram o sumo sacerdote, os anciãos do povo, eles não tinham autoridade sobre o povo, porque eles tinham autoridade apenas do autoritarismo. Quem desobedecesse seria ou preso ou chicoteado, e dependendo até a morte, era levado. Era assim que se mantinha a autoridade. É assim que se mantém muitas vezes as autoridades nos tempos em que vivemos. Mas essa não pode ser a nossa autoridade em nada que fazemos. Nós não precisamos jamais usar da violência para mostrarmos que temos autoridade. Firmeza, muitas vezes é necessário. A mãe, o pai, nós sabemos corrigir com aquela firmeza, aquela destreza necessária, mas sem jamais usar da violência. A quem tem autoridade cuida acima de tudo. Não vive cobrando aquilo que ele mesmo não dá de exemplo. É por isso que a crise moral dos nossos tempos é, sobretudo, crise de autoridade. Nós precisamos olhar para Jesus, que tinha autoridade moral em tudo que fazia e realizava, para nós recuperarmos, resgatarmos a moral dos nossos tempos. Tenhamos autoridade para falar, para dizer, mas que venha do fazer, que venha das obras, que venha dos bons exemplos. É isso que o nosso tempo, mais do que nunca, precisa. Deus abençoe você.